Bom, estilo de vida. Nós tentamos ao máximo ter um bom estilo de vida, mas nós temos algumas limitações, né? Existe o ideal de Deus e existe o real, né? Deus sempre vai exigir ou pedir para que nós possamos fazer o melhor, né? A Bíblia está recheada de conselhos sobre saúde, mas eu já tive momentos assim, né, de frustrações, de querer mudar meu estilo de vida e não conseguir. Claro, eu tenho alguns ideais ainda para alcançar, né? Não estou ainda no ideal, mas tenho melhorado bastante, né? Eu já passei por uma depressão profunda aí, né? Tive alguns problemas. Vocês lembram quando eu cheguei aqui, eu estava mais gordinho, rechonchudo, né? Estava com 122 quilos. Hoje eu estou com 102, 103 quilos. Até fiz uma promessa para mim que quando eu chegar abaixo dos 100 quilos, eu vou comprar roupas novas, né? Para poder me premiar aí pela minha conquista, tá certo? Então, você com certeza já tentou mudar a sua vida, seu estilo de vida e tentar viver o melhor, tá certo? Lembrando que nós cristãos não vivemos um estilo de vida para ter de Deus uma graça ou para a minha vida, eu não tenho um estilo de vida para poder agradar a Deus e ter benefício de Deus como a salvação. Eu faço isso, eu tenho um bom estilo de vida porque eu sou salvo em Jesus. E eu fui transformado, eu devo ser transformado pela renovação da minha mente e não ser moldado pelo século de hoje, tá bom? Quando nós olhamos para o cenário do século de hoje, né, nós temos assim um conformismo, nós temos aí um sedentarismo, fast food como alimentação. Então a gente faz de tudo é a lei do mínimo esforço, tá? E isso tem trazido consequências. Existem hoje trabalhos que muitas pessoas, né, trabalham e tal, e não se mexem, ficam sentadas numa cadeira, né, e ficam o dia inteiro sentado, e são sedentários, né, e isso é perigoso. Então, o estilo de vida, ele serve para quê? Claro, para nos dar uma vida saudável, né, e claro, através da nossa vida, nós honramos o nosso Criador, tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de estilo de vida. Eu vou colocar alguns textos aqui, ó. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui a minha tela para você poder ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que é essa tela aqui. Beleza. Aqui, sou eu mesmo. Aqui, opa, não, é aqui. Eu quero ler aqui, vamos ler um texto aqui, ó. Se você está vendo aí, eu quero ler Provérbios 25. Olha só o que Provérbios vai dizer para nós. Provérbios 25, verso 27. Aqui diz o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Comer muito mel não é bom. Então, mel é saudável, né? Mas comer muito não é bom. Então, olha só a dica da Bíblia aí sobre a questão da comida com mel, tá? Comer mel. Outro texto, Levíticos 25. Levíticos 25, 23. Olha o que Deus nos orienta aqui, ó. Também a terra não se venderá em propriedade. Será que eu anotei o texto certo? 20. Gente. O pastor está ficando velho aqui. Levítico 7, gente. Opa, não sei, tem 20 aqui. Então vamos lá. Levítico 7, verso 23. Agora vai dar certo. Aqui. Fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Olha só, Deus orientando a gente não comer gordura. E você sabe que comer gordura, apesar de ser gostosa, saborosa, né? Então, assim, não é saudável. E muitas vezes a gente escuta, a gente lê no texto sagrado isso, mas espera o cientista, o médico falar para a gente acreditar, né? Mas a Bíblia já, lá em Levítico, falava sobre isso. Vamos ver outro texto? Agora no Novo Testamento, né? Para você não falar assim, é só no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento. E agora Jesus, tá? Marcos 6, verso 31.
Cadê? 31. Olha só que Jesus diz, ó. De novo, se retirou das terras de Tiro, voltando para casa. Ô, gente, será que eu não estou marcando certo aqui? Marcos 6, Adriano. Marcos 6, Adriano. 6:31. Agora vai lá. Deu certo. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Olha só. Então, Jesus, ele se preocupava com o repouso, né? Diz aqui, ó, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, Jesus estava preocupado com as multidões que estavam ali, estavam atendendo, mas Jesus também estava preocupado com o cansaço dos discípulos, né? A ponto de falar, gente, vamos descansar, vem a parte aqui, vamos ficar quietinho aqui, para a gente poder descansar. E o descanso é algo importante aí, né? Agora vamos para outro texto bíblico. Deixa eu ver se eu vou acertar agora na primeira. Então, 3 João, né, é o primeiro capítulo. Diz assim, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João está escrevendo ao presbítero Gaio. E olha o que ele fala. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e o quê? Saúde, tá? Saúde. Importantíssimo a questão da saúde. A Bíblia fala sobre saúde, né? Com o nosso corpo nós adoramos a Deus. E como eu falei para vocês, nesse ritmo frenético que nós temos vivido, nós não temos nos preocupado muito com o nosso estilo de vida. Isso não é legal, né? Porque quando você está doente, a tua tendência é ficar desanimado, né? Quando você está aí cansado, enfim, quando o teu físico não está legal, isso afeta o seu relacionamento com as pessoas e com Deus, ok? Por isso que é importante a gente cuidar dessa máquina maravilhosa que Deus nos deu, ok? Olha só, eu anotei um negócio interessante aqui, ó. Ter saúde, porém, não é obra do acaso, né? Não é obra do acaso. Bem-estar e qualidade de vida depende da prática disciplinada e perseverante de um bom estilo de vida. É o que fazemos ou deixamos de fazer no dia a dia que determina a nossa saúde. Então, o nosso estilo de vida, nossa saúde, é um conjunto daquilo que nós fazemos. Então, eu gostaria que, quando eu estiver falando aqui nessa noite, você comece a olhar, a pensar em si, na sua vida, tá bom? E eu não quero que você fique pensando só em comida, né? Quando a gente começa a falar em saúde, nós adventistas temos a tendência de só pensar em comida. Tudo, a saúde é só comida, né? Tem uma frase que diz assim, nós somos o que comemos, mas também somos aquilo que não comemos, ok? Então, não é só o que comer, mas não é só o que não comer, mas também é o que não comer ou o que fazer, tá bom? Muito bem, vamos avançar aqui. Eu quero dar um exemplo interessante. Imagine só você foi convidado pelo presidente da República, né, o Bolsonaro, aí te convidou para um jantar. Aí você chega lá, todo engravatado, bonitinho, tal, vestidão, tal, e aí senta na mesa lá para comer com as pessoas mais importantes do país, né? E aí vem aquele banquete maravilhoso. E aí você vai comer, você está com uma fome tremenda, mas de repente você vê que a comida ali não tem coisas saudáveis. O que você faz, né? Você come, né, para não fazer desfeita, porque você é um convidado e está à mesa do presidente, né? Ou você não come e desfaz, né, desse capricho, desse presente que o presidente está dando para você, né? Pensando nisso, na Bíblia tem um personagem que passou por isso, né? E você, com certeza, você conhece ele. Eu estou falando de Daniel. Então, eu vou ler um texto aqui de Daniel, cadê Daniel? Capítulo 1, verso 8. Daniel, gente, ele foi jovem, né, para Babilônia. Ele andou no mínimo 1.600 quilômetros de Jerusalém até os caldeus lá, a Babilônia. E nesse percurso, mais ou menos de 2 meses, imagine só você ali escravo, indo até
até uma terra estranha, e chega lá, você, de alguma forma, é presenteado, agraciado com uma bela refeição, um banquete. E aí acontece o seguinte, ó, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então aqui nós temos uma decisão. Daniel, mesmo em frente à tentação de comer coisas que não eram saudáveis e não era aquilo que ele tinha como meta de estilo de vida, e sabia que o que estava à mesa podia determinar a sua vida, até a sua vida espiritual, né? Porque o rei estava querendo alimentar ele, mas ele queria ser alimentado pela palavra de Deus, né? O assim diz o Senhor entrava em conflito com aquilo que o rei estava oferecendo para ele. Interessante, depois da decisão que ele resolveu firmemente não contaminar-se, olha a decisão, ele teve uma decisão. No verso 9 vem a chave. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Então, assim, o estilo de vida, gente, para você que já fracassou, deixa eu vir mais para cá, para você que já fracassou na sua mudança, muitas vezes, eu digo por mim mesmo, que eu já tentei várias vezes fazer coisas, e muitas vezes tentava pelo meu esforço próprio, né? Tentava por mim mesmo resolver a situação, por determinação. Só que, gente, como nós estamos entendendo aqui que o estilo de vida é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de glorificar a Deus, nós temos que entender o seguinte, que essa força, ela não virá de nós. Nós temos que tomar a decisão, ok, mas como Daniel, Deus, ele abençoa Daniel e Daniel conseguiu aquilo que ele tanto queria. A mesma coisa somos nós. Não adianta você tomar uma decisão e lutar com suas forças próprias. Como é uma disciplina espiritual, o estilo de vida, você precisa de força do alto para vencer. Qual foi a última vez que você orou a Deus para Deus te ajudar a fazer exercício físico? Qual foi a última vez, né? Qual foi a vez que você orou a Deus para poder tomar mais água, né? Quando foi que você orou a Deus para Deus te ajudar a ter um bom sono, a descansar, né? Então, reflita sobre isso daí. Tem outra anotação aqui minha, diz o seguinte, ó. Pense nas últimas vezes que você se propôs a mudar algum hábito de saúde e não conseguiu, né? Como eu estava falando. O que faltou para você vencer? Você buscou diariamente ajuda em Deus através da oração da fé? Você realmente acreditou que era possível mudar e ter disciplina? Hã? Veja, na vida cristã, muitas vezes a gente tem que começar no faz de conta, tá? No faz de conta. O que é isso? Tem coisas, por exemplo, nós não somos bons. Nós não somos bons. Eu sou ruim, eu sou mau. E a bondade que aparentemente aparece em mim, que desponta em mim, ela vem através de disciplina, né? E, claro, pela graça de Deus. Porque é Deus que efetua tanto o querer como o efetuar. Realiza tanto o querer como o efetuar. É como se fosse assim. O homem não pode se arrepender por si só, porque todo homem é mau. Logo, o homem não pode se arrepender. Então, Deus, pela sua graça, ao eu pedir a Deus, Deus concede bondade no meu coração, para que eu então me arrependa dos meus erros. Então, por isso que ele me ajuda, ele faz o realizar, né? Tanto querer como efetuar, né? Deus coloca no meu coração a graça de me arrepender, né? E aí eu sou constrangido pela sua lei, pelo seu amor, e aí a minha vida, ela começa a produzir frutos do Espírito. É a mesma coisa no estilo de vida. Então, já estou dando a dica para você. Quer mudar de estilo de vida? Primeiro começa com oração. E aí você começa a fazer a vida faz de conta. O que é isso? Eu estou fazendo de conta que gosto de exercício. Quando você começa a praticar coisas, né, que você não gosta, com o passar do tempo, aquilo vira um hábito. E aquilo se torna parte da sua vida. Eu conheço muitas pessoas que não gostavam de fazer caminhada, né? Conheço pessoas que não gostavam de correr, de andar de bicicleta, né? Preferem ficar em casa assistindo uma Netflix. Mas a partir do momento que ela se sente, ela começa no mundo do faz de conta, né? Faz de conta que eu gosto.
e aquilo começa a tornar real na vida dela. Então, faça a mesma coisa, né? Comece no faz de conta, que depois você vai perceber que aquilo se torna real. Eu não estou dizendo que você está se enganando ou mentindo para você, não é isso, né? É um exercício mental. Saia para caminhar, falando, não, eu vou caminhar, eu gosto, nossa, é algo bom, é algo bom, eu vou caminhar. E aí você começa a caminhar, e pedindo a Deus, Senhor, coloca no meu coração, me dê ânimo, me dê vontade, e as coisas vão encaminhar, tá certo? Então, assim, uma sugestão que eu estou dando para você aí sobre estilo de vida, tá bom? Deixa eu ver se está todo mundo aqui, está comigo aqui, beleza, estão aqui ainda aqui. Vamos lá, então. Agora eu quero ler um texto com vocês que é fundamental, né? Muitas vezes a gente causa algumas discrepâncias, né? Ou desequilíbrio, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando. Eu vou ler um texto para vocês que está lá em 1 Tessalonicenses. Deixa eu colocar de novo aqui. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versinho 23. Aqui, ó. Olha o que Paulo diz, ó. Presta atenção, tá? Importantíssimo, ó. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Em tudo. Santificar. Estar separado. Do quê? Em tudo. Esse em tudo. O que é tudo para Paulo? O que a gente tem que santificar tudo? Ele vai falar aqui, ó. O vosso espírito, alma e corpo. Esse é o tudo para Paulo. O que é tudo para Paulo? Espírito, alma e corpo. Né? Sejam conservados íntegros. Olha só, o que é uma coisa íntegra? É uma coisa completa, né? Não é quebrada pela metade. Íntegra e irrepreensíveis. Olha o nível, o ideal de Deus aqui, né? Irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui pensar aqui, ó. Paulo fala aqui, nos santifique, né? Nós temos que nos separar do mundo em tudo, né? E o que a gente tem que fazer? Tem que estar santificando o quê? O espírito, a alma e o corpo. Tá, 3 palavrinhas aqui, para você entender. Deixa eu voltar aqui a tela. Então vamos lá. Nós, seres humanos, nós somos integrais, né? Integrais, não tem como dividir, né? É o corpo, né? O fôlego de vida, né? Que forma a vida. Mas dentro da vida, nós podemos, assim, dividir, posso deixar assim de uma maneira didática, como Paulo falou, ele fala aqui, ó, a alma, espírito e corpo, né? A alma aqui, gente, ela tem ligação aqui com a questão mental, tá? Mental. É o raciocínio, a razão, né? Paulo fala muito sobre isso. O espírito está ligado à questão da espiritualidade, né? A nossa relação com Deus, com as coisas da fé. E o corpo, a questão física. Então, assim, para você ter um estilo de vida saudável, você tem que manter em equilíbrio as 3 áreas da sua vida, tá bom? A sua área física, mental e espiritual, ok? Presta atenção nisso, isso é importante. Demorei para entender isso, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes nós somos tentados a desequilibrar isso, tentando a fazer o que é certo, mas da maneira errada, acabamos errando, tá bom? Então, como eu desequilibro isso, pastor? Nós, adventistas, nós temos aí uma reforma de saúde e damos muita ênfase, sabe que ponto aqui desses 3? O físico, o corpo, a alimentação, né? E, claro, também damos ênfase na questão espiritual, né? A espiritual. Mas eu tenho percebido que a questão mental, ela tem sido um pouco debatida, né? E até questionado. Alguns irmãos aí, sinceros, né? Acreditam que a questão mental não é tão importante, que tudo se resolve na oração e comendo aquilo que é saudável. Mas a mente, gente, a mente é algo que precisa ser cuidado. Vou dizer por mim, tá? Quando a gente está doente, a gente está desequilibrado. Essas 3 áreas da vida estão desequilibradas. Então, você, quando é cristão, você já pensa, eu vou orar a Deus. E aí você ora, faz jejum, oração e clama a Deus, Senhor, me cura, me cura, me cura. E Deus, então, pela sua graça, dependendo da situação, você é curado, né? Você tem sabedoria para discernir, para ver o que está acontecendo na sua vida. Então, a oração é importante, fundamental.
Aí você talvez entende que você está doente porque você está comendo coisa que não presta. Muito bem, está comendo coisa que não presta. Então aí você começa a ter uma alimentação mais saudável, equilibrada, né? Começa a fazer exercício físico, né? E aí o exercício físico vai regularizando toda a sua pressão arterial, os níveis de colesterol, e tanta outra coisa, tá bom? Só que muitas vezes nós não damos importância para essa parte aqui, a mental. A mental. A mental, gente, ela também tem seus cuidados. Aí eu estou falando de mim. Eu fiz isso que eu acabei de falar para vocês. Estava doente, com depressão, não aceitava que estava com depressão, porque acreditava que depressão, como assim um pastor, um homem de Deus vai ter depressão, né? E caí na tentação de achar que depressão é coisa do mal, coisa do diabo, algo parecido, né? E com isso comecei a engordar, né? Ficar sedentário, e também meu relacionamento com Deus caiu. Eu não conseguia eu não tinha vontade de orar, né? Quem passou por depressão ou tem depressão não tem vontade de orar, não tem vontade pela vida, não tem vontade, prazer para fazer as coisas, né? E aí a gente ouve os conselhos dos irmãos, que são bem intencionados, fala, irmão, ora Deus, e a gente ora, gente. Não, olha para mim, eu sou um pastor, você acha que eu não orei com sinceridade para Deus curar a minha doença? Mas Deus não curou dessa maneira, porque eu estava em desequilíbrio. Deus me deu sabedoria para entender que não era só comida, porque aí eu comecei a comer, tomar remédio, e come isso, e come aquilo, não come aquilo, faz chá disso, e faz dieta daquilo, e faz daquilo, e não resolveu. Até o momento que eu reconheci, e eu creio que isso foi uma graça de Deus, de que minha mente não estava legal, que eu precisava descansar a mente, que eu precisava pensar em coisas boas, que eu precisava fazer um tratamento, procurar um psicólogo, um doutor da mente. A gente acredita no doutor físico, né, o médico clínico geral, mas a gente não dá credibilidade para o doutor físico. Entendo? Tem três áreas, ó, o doutor físico, o clínico geral, tem o doutor psicólogo e o doutor pastor, que cuida do espírito. Esses dois doutores, gente, a gente tem que escutar com muito carinho. E nem sempre um vai ter a solução total, né? Você vai precisar do conselho dos três. Ou, às vezes, um só vai resolver o teu problema, tá bom? No meu caso, era questão mental. Eu estava com um estresse tremendo no ministério. Então, quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu comecei a pensar de forma diferente, fazer um tratamento. Procurei um psicólogo, um doutor da mente, que me ajudou a apertar os parafusos, que eu fui entendendo. Aí, interessante, gente. Quando a questão minha mental, que estava bem baixa, começou a equilibrar, a subir, eu consegui fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício, eu estava tendo vontade de fazer exercício. Eu comecei a ter vontade de orar, de pregar, de estudar a palavra de Deus. Olha só, gente. Então, você que está me ouvindo aqui, falo com muito carinho para você. Você talvez esteja com um estilo de vida ruim, doente, e você precisa trabalhar nessas três áreas da sua vida, tá bom? Para você ter um estilo de vida saudável. Você precisa cuidar bem, santificar o teu corpo, tá bom? Você precisa santificar a tua mente. Paulo fala muito sobre isso, né? E, claro, o teu espírito, a tua adoração, o teu compromisso com Deus. Entenderam, gente? Então, o estilo de vida, ele envolve essas três áreas aí da nossa vida. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora eu quero ver com vocês... Ah, tá. Falei sobre o que fazer. Vamos aí para a parte final, que nosso tempo já está avançado. Então, o que eu devo fazer, pastor? Eu vou dar uma receitinha aqui. Primeira coisa para você fazer, você precisa anotar. Pega um caderninho aí, gente. Eu sei que você talvez tenha dificuldade. Eu tenho também. Eu estou aprendendo a anotar tudo, tá bom? Pega o caderninho aí, uma canetinha aqui, as minhas anotações. Ó. Escreva no papel quais são os meus maus hábitos. Escreve lá, os seus maus hábitos. Quando você escreve e pensa nisso, o teu cérebro começa a já identificar as coisas e você começa a ver coisas que você não via. Quem sabe seria interessante você chamar alguém, falar assim, você que me conhece, né, tua esposa, os filhos, quais são os maus hábitos que eu tenho no meu estilo de vida, na questão de saúde? Ah, você é sedentário, você dorme tarde, você não pratica exercício, você não bebe água, enfim, você começa a anotar tudo isso. Quando você anotar e olhar para as anotações, agora você vai fazer um contraponto. O que é um contraponto?
você na frente vai colocar as mudanças necessárias que você precisa fazer. Então, eu durmo menos horas, eu durmo menos que 6 horas, menos que 8, né? Cada um tem uma quantidade de horas, assim, né? Alguns colocam um padrão como 8 horas para uns, 6 para outros, mas é interessante você descobrir qual a melhor quantidade de sono para você, tá bom? Tente aí, se for 6 vezes 6 horas, você já acorda já revigorado, beleza. Se for com 6 horas, você ainda sentir cansaço, mal-humorado quando você levanta, então você tem que aumentar para 8 horas. Então, isso é algo importante, o descanso lá. Então, na frente dos seus maus hábitos, você começa a colocar atos bons, né? Hábitos bons. Porque a dica de ouro aqui, ó, você não retira maus hábitos, você substitui maus hábitos pelos bons hábitos. Entendeu? O coração humano é assim, ele nunca vai ficar vazio. Porque se ele ficar vazio, ele vai procurar algo que não presta. Então, quando você tirar um mau hábito da tua vida, ele vai rapidamente substituir com uma coisa que não presta. Quer ver um exemplo? Você que fuma, está me assistindo aí, está lutando com essa maldição de cigarro. Aí eu vou parar de fumar. Então, assim, você tem que substituir, tem que trocar, tá? Trocar um mau hábito pelo um bom hábito, tá bom? Ok, fazendo tudo isso, analisando seus maus hábitos, os bons que você tem que começar a praticar agora, tá certo? Aí, como eu falei, você tem que substituir. Coloca os maus hábitos, entenda o que você está fazendo de errado. E segundo, agora começa a substituir pelos bons hábitos. E o terceiro, que é uma dica de ouro também, é orar a Deus. Senhor, diante de mim estão aqui os meus maus hábitos. E existem aqui os bons hábitos, que é o ideal que o Senhor quer para a minha vida. E eu não tenho força, não tenho sabedoria, discernimento, como fazer isso. Então eu peço ao Senhor que me ajude. E aí, gente, procure ajuda de pessoas, Deus vai orientar você, leia sobre o assunto, invista em você, tá certo? Então isso é importante. Falando nisso, eu quero compartilhar agora aqui algo importante para nós aqui. Deixa eu abrir a telinha aqui. Vocês vão ver que legal aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ok, abri aqui. Agora eu compartilho. Muito bem. Nós, adventistas, pelos escritos de Ellen White, né? Deus orientou o nosso povo a usar 8 remédios que são, assim, fundamentais para a nossa reforma de vida, de estilo de vida. Então, você que está me assistindo, que diz que pratica a reforma de saúde, eu te dou, então, parabéns para você, tá bom? Mas lembre-se que reforma de saúde não é só parar de comer uma coisa e comer outra coisa. Reforma de saúde exige de você uma mudança por completo nas 3 áreas que eu falei: mental, espiritual e física. E claro, você precisa se utilizar dos 8 remédios que Deus te dá. Então você precisa levar isso em equilíbrio. Então nós temos a água. Você que quer emagrecer, né? Algo que ajuda muito a limpar o intestino, o corpo, é água. Precisamos nos disciplinar a tomar água, tá bom? Cuidado para não tomar durante as refeições, né? Tome antes, meia hora e 2 horas depois da refeição. A água é importante. Sabe como que eu aprendi que água é importante para mim? Quando me disseram o seguinte, que a importância da água. A água é tão importante quanto você quando vai lavar uma louça. Então imagine uma pia cheia de louça, né? E eu sou especialista em lavar louça aqui em casa, né? Imagina uma pia de louça, um monte de louça suja para você lavar. Aí você vai abrir a torneira para lavar, tá caindo uma gotezinha d'água assim, sabe, bem pequenininha. Aí você vai para lavar e tem que lavar tudo aquilo lá. Olha o trabalhão que vai dar para você lavar toda aquela louça com qualquer pouquinho d'água. É a mesma coisa. O teu corpo tá cheio de sujeira, um monte de porcaria. E como que você quer limpar isso logo? Tomando água. Olha que importante. O corpo sempre está produzindo porcaria e a água serve para limpar. Então veja aí como que você está lavando essa louça aí, né? Coitado do seu corpo, querendo lavar a louça toda só com um pouquinho d'água. Então tome água, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Qual é o nosso outro remedinho aí? O outro é o ar puro, né? Graças a Deus, aqui ainda nós estamos numa região que isso, nós temos aí um benefício, né? Esse ar puro, gente, nada melhor do que você estar de manhãzinha
Eu, graças a Deus, tenho me policiado, me disciplinado para acordar cedo, né? Muitas vezes eu vejo o sol nascer, estou andando na rua, estou correndo na rua, e aquele ar geladinho, fresquinho, né? Então, respire, respire, aprenda a respirar direito, ok? O que mais? Exercício físico. Queridão, precisa tirar o traseiro aí da cama, do sofá e praticar exercício. Comece pela básico do básico, caminhada. Caminhada. Chegou um momento que a caminhada está muito de boa, muito facinho, né? Você quer avançar, comece uma corrida, arruma uma bicicleta, né? Vai dar uma volta de bicicleta, vai para academia, ok? Exercício físico é fundamental. E outra, menos que 30 minutos não tem muito efeito, não. No mínimo aí, 30 minutos, tá certo? O que mais? Outro remédio, luz solar, fundamental, né? Ainda mais se você receber luz solar praticando exercício, a vitamina D é fundamental para o seu desenvolvimento aí. Luz solar, tá bom? Coisa que você já sabe, mas coloque em prática, por favor, tá? Não fique aí se escondendo só fechado dentro de casa sem ter o sol. O repouso, né? Gente, é fundamental. Eu tenho começado a me sentir bem acordando cedo porque eu tenho dormido cedo, tá bom? Então, você precisa... Eu aprendi que eu preciso... Aí, ó, tá dizendo aqui, ó, durma de 7 a 8 horas por noite. Adriano, preciso de 8 horas. Menos que isso, eu já acordo mal-humorado, indisponível, com dor no corpo, não sei o que acontece. Então, no mínimo, 8 horas. Coloca no teu reloginho lá. Que hora que eu tenho que acordar? Então, que hora que eu tenho que dormir? E quando for dormir, querido, larga celular, para de levar celular para cama, esquece o celular, vai lá e deita e dorme. Tá certo? Até bom dormir mais cedo, deita com a patroa, conversa com ela e aí acaba dormindo, né? Ok? Isso é importante. Nutrição, né? A palavrinha aqui era alimentação, mas hoje atualizaram para nutrição. É verdade, porque nem tudo é alimento, né? E a gente tem que aprender a comer algo, coisas saudáveis, tá certo? Então, veja aí, reveja o teu cardápio, como você tá. Existe o ideal, tá bom? E aquilo que é real para você, o melhor e mais nutritivo que você tem à mesa, então coma, tá certo? Não fique pensando, eu tenho que comprar isso, eu tenho que trocar por nós, eu tenho que fazer isso. E você fica sonhando tão alto que o real, você não consegue atingir o ideal, entendeu? Então, o melhor que eu tenho no meu orçamento é o arroz, o feijão que eu tenho e a saladinha, amém. Eu tenho condição de colocar uma fruta, amém, um suquinho aí de uma fruta, enfim, o mais natural possível, ok? O mais natural. Fuja aí dos fast food da vida, refrigerante e tantas outras coisas. Você sabe disso, tá? Não precisa ficar falando. Equilíbrio. Não adianta nada você fazer tudo certinho, mas desequilibrado, como eu falei para você. Então, um dos remédios é o equilíbrio. Por exemplo, castanha é algo bom, mas vai comer 1 quilo de castanha, certo? Exercício é ótimo, mas vai malhar aí 2, 3 horas, entende? Dormir é bom, mas vai dormir demais, entendeu? Então, você tem que ter equilíbrio. E o que é equilíbrio, pastor? Sempre explico aqui. Equilíbrio não é usar boas coisas e, para não ser tão fanático ou extremista, eu uso um pouquinho de coisas ruins. Não. Equilíbrio é jogar fora o que não presta e aquilo que presta você faz em equilíbrio. Tá certo? E, claro, ter a confiança que Deus é Ele que proporciona, né, a paz, amor, capacidade de perdoar e vencer as dificuldades, né? Confiança em Deus. Nós tomamos remédio, comemos frutas, nos alimentamos bem, tomamos luz solar, enfim. Nós fazemos isso, mas sabemos que tudo isso tem uma ação divina, né? É Deus que traz a cura para nós. Ok, gente? Então, vamos lá. Fechando agora. Eu queria fechar dessa maneira. Você que está me ouvindo aqui, né? Vai terminar esse culto aqui. Na hora que você for dormir, né? Eu vou estar entrando na tua cabeça lá, nesse pensamento. E eu quero que você faça uma oração, pedindo a Deus, para Deus te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Por que isso? Para quê, pastor? Primeiro, para você ter uma vida de qualidade com a tua família, com as pessoas que você ama, para que você não dê trabalho para os outros quando ficar doente, né? A gente
Ah, eu fumo, mas quem for morrer vai ser eu mesmo. Ah, eu como isso, mas quem vai morrer e ter dor sou eu mesmo. Não é bem isso, não. Porque quando você está doente, quando você está acamado, tem pessoas que amam você, que ficam preocupadas com você. Então, estilo de vida é uma preocupação não só conosco, né? Mas com as pessoas ao nosso redor. E também, você precisa mudar, porque isso honra e glorifica o teu Pai, que te deu esse corpo, que te deu essa mente, né? Que colocou em você o Espírito. E Ele quer que isso seja usado na sua plena capacidade. Então, o que você tem feito com essa máquina que Deus deu para você? Ok? Ore a Deus, peça a graça de Deus para Deus ajudar no teu estilo de vida e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Ok? Muito bem, gente. Deixa eu ver se alguém colocou aqui um comentário. Eu vou terminar, gente. Chegamos no horário. Agradeço a sua companhia. Quero orar com você, pedindo a Deus que Deus te ajude a ter disciplina. Que cuidar do estilo de vida é uma disciplina espiritual, tá bom? É uma adoração a Deus. Como anda a sua adoração a Deus? Como anda a sua disciplina do estilo de vida? Tá bom? Feche teus olhos. Vamos pedir força para Deus, que é dele que vem o querer e o efetuar, né? Pai querido, obrigado por esse momento de reflexão. Essas palavras já foram faladas em alguns momentos da nossa vida. Não tem muita novidade aqui, mas existe muito relapso da nossa parte, Pai. E a gente fica procrastinando, né, a nossa mudança. Sempre deixamos para segunda-feira, para outro dia, para começar aquilo, outro. Mas temos que começar hoje. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui, Pai, que decidiu ir dormir cedo, para poder acordar cedo, para ter um momento com o Senhor, para praticar um exercício. Quem sabe eu estou falando para alguém também aqui que não consegue dormir cedo. Que o Senhor, na tua infinita sabedoria e amor, conceda a esse irmão a facilidade e a organização para dormir mais cedo, para mudar a alimentação, para colocar em prática os exercícios físicos, para tomar mais água, né? São detalhes que nós sabemos que faz a diferença. Nos ajude a cuidar do nosso espírito, né? Da nossa comunhão com Deus. Também nos ajude a cuidar da nossa mente, Pai. Muitas vezes temos absorvido tanta coisa que não presta, estamos sobrecarregados e enchendo a mente com tanta coisa virtual, digital, que isso tem nos afastado daquilo que é natural. Nos ajude, Pai, a ter uma mente saudável e, claro, um corpo saudável. Nos santifique em tudo, Pai. Abençoe a cada um, todos que participaram aqui do chat, aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito esteja sobre todos nós. E você aí na sua casa, diga amém. Deus abençoe vocês. É muito bom ter a companhia de vocês aqui, tá certo? Um abraço para vocês, gente. Obrigado aí pela participação de vocês aqui, tá bom? Bom descanso. Valeu, gente.